fundamento da nossa colocação sobre canalizações. Todas as unidades de consciência, sejam humanas ou não, plantas, animais, etc., etc., podem perfeitamente e têm linguagens para se comunicar entre si. Existe parte dessas comunicações independe de atos de vontade. Elas dependem do fato de sermos todos seres interligados por uma una consciência. Outras são resultado da vontade, isto é, as criaturas podem ou não se comunicar dependendo do seu interesse ou necessidades. Esses interesses e necessidades estão todos eles distribuídos também dentro dessa una consciência. Como se fosse um grande tabuleiro e que essa una consciência mexe as pedrinhas no sentido de compor o melhor nível de harmonia e bem-estar de toda essa coletividade de consciências individualizadas ou consciências grupais, no caso dos vegetais, por exemplo, dos animais, etc. Compreender esse fundamento muito bem, gente. E como eu disse, é perfeitamente factível a comunicação entre um ser físico com um ser não físico de qualquer reino. Ok? Bom. No nosso meio cultural, todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, tivemos contato com um fenômeno, aliás, no Brasil, muito comum, chamado mediunismo. Mediunismo. Que foi sistematizado por muitas pessoas, mas que uma pessoa, particularmente, fez um trabalho especial e tirou ensinamentos morais, éticos, morais, a partir dessa metodologia, da utilização desse recurso para criar toda uma filosofia que depois vem mais tarde se transformar numa verdadeira religião, que é o espiritismo kardecista. Kardec foi um sujeito que percebeu que as criaturas humanas, e ele só foi até aí, as criaturas humanas podem se conectar através de diversos processos, tanto num sentido quanto no outro sentido, com outras criaturas humanas que estão em outro nível ou em outro plano vibratório. Esse bonequinho da direita está com o seu gigante. E esse aqui está com o seu Elai Dan. Ele descobriu de que através de um elemento intermediário é possível se estabelecer uma conexão de tal maneira que esse indivíduo pode, diante de outros, que nós vamos representar aqui, representar os interesses ou o diálogo que possa ocorrer entre esses dois. E isso pode ser feito através de uma participação consciente desse ser aqui, em que ele traduz os elementos da comunicação que vem daqui, como esse ser pode se apropriar parte do sistema neurológico desse indivíduo aqui, e eles comunicar diretamente com aqueles, os espectadores que estão aqui no diálogo. Apenas utilizando-se como meio desse indivíduo que cede o seu sistema para ser utilizado por essa criatura. Isso é clássico, todo mundo conhece, apesar de que pouco se fala sobre isso daqui. Isto é, o elemento intermediário dessa relação. Assim como esse indivíduo aqui está intermediando essa relação só pode ocorrer quando existe um elemento conector para fazer adequações vibratórias para uma perfeita relação entre esses dois indivíduos aqui. Depois, mais tarde, se descobre também, claro, que essa comunicação pode ser feita de lá para cá. E hoje em dia, modernamente, começa a aparecer equipamentos para fazer
essa relação aqui. Isso aqui chama-se transcomunicação instrumental. É um campo da psicotrônica aplicado que vem tendo progressos muito grandes. Recentemente, uma pesquisadora esteve no Jô Soares falando e mostrando gravações, né, envolvendo pessoas desencarnadas, isto é, sem seus corpos físicos, e que se comunicaram através de aparelhos. Mesmo no caso dos aparelhos, é necessária a existência dessa estrutura de intermediação, e nós vamos ver depois por quê. Isso aqui, vocês notem, gente, é um exemplo, é um pequeno exemplo daquilo que nós falamos antes. Todas as criaturas podem se comunicar independentemente dos planos. Nós podemos ter esse indivíduo aqui, vamos representar o planeta Terra, e vamos representar aqui um outro planeta qualquer, X, aonde eventualmente existam criaturas humanas, mais ou menos parecidas conosco, mas humanas, ou seja, a essência, o pontinho vermelho aqui, é da mesma natureza desse pontinho vermelho aqui, é da mesma natureza do pontinho vermelho aqui, que tenha ou não um corpo parecido ou diferente do nosso. Então, essa criatura aqui, embora muito distante desse daqui, porque esse planeta X estaria muito distante do planeta Terra, onde vive esse indivíduo aqui, essa relação também é perfeitamente possível. Os espaciais dizem que existe sempre um meio de uma inteligência com mais longínqua comunicar-se com uma criatura em qualquer outro lugar. Portanto, além de as criaturas poderem elas entre si trocar qualquer tipo de informação, consciente ou inconscientemente, a distância em que essas criaturas estão não é problema. Ok? Desde que haja uma intermediação para uma adequação vibratória ou de linguagem na comunicação. Nós vamos estudar isso aqui depois. Portanto, é perfeitamente possível que pessoas representem na Terra sentimentos e percepções e, portanto, a inteligência, a sabedoria, a ciência, a tecnologia de uma outra criatura humana que vive muito distante, que pode diretamente, através desse recurso, ou eventualmente vindo até a proximidade da Terra, utilizar desses indivíduos aqui para efeito de uma comunicação. E agora, vamos ilustrar aqui. Esse indivíduo aqui toma um transporte. Manjou? Esse transporte vem até uma base subterrânea ou submarina. Esse indivíduo, ali ele está azul, né? Vamos pintar ele azul. Esse indivíduo desembarca do seu transporte e na base onde ele opera, ele deixa o seu corpo físico deitadinho e sai do seu corpo físico. Olha ele aqui. E fica igualzinho a esse aqui. Quando um ser extraterrestre vem para a Terra, sai do corpo físico, ele apresenta-se apenas, eu não vou representar dessa forma genérica, eu vou representar um bonequinho mesmo. E sai do seu corpo físico, ele pode fazer as vezes de um ser humano que, embora seja terrestre, esteja sem seu corpo físico, um corpo desencarnado, ele apresenta aqui a mesma natureza vibratória desse daqui. Ele pode, portanto, se comunicar, utilizando dessa intermediação, também com o ser encarnado. Ou seja, muita gente fica com essa dúvida.
Pô, Gonzaga, espírito, desencarnado, extraterrestre, não entendo mais nada. Qualquer ser fora do seu corpo físico é um desencarnado, seja ele de que planeta. Se ele perdeu o corpo físico definitivamente ou não importa. Os ETs trabalham fora dos seus corpos físicos conscientemente. E exatamente como fazem aqui na Terra as pessoas treinadas para isso. As pessoas que se ausentam conscientemente de seus corpos físicos, os projeciologistas e outros nomes, que nós vamos ver os nomes que os ETs dão para isso, eles podem perfeitamente integrar uma relação dessas daqui. Então, vamos desenhar aquele camarada lá. Aqui do lado. Eu desenhei mais alto, de propósito. Esse sujeito pode perfeitamente se comunicar com esse aqui verbalmente, isto é, diretamente. Que, por sua vez, manda o recado através disso aqui para cá. Quem leu o livro da Umaia Farid, Extraterrestres na Amazônia, vocês veem que durante todo o processo de comunicação delas, com aqueles extraterrestres que estão baseados nos subterrâneos da Amazônia, sempre teve uma intermediação de um desencarnado, que eles chamavam o irmão da espiritualidade. É um ser humano físico que estava sem corpo físico, que vivia na dimensão astral da Terra. Então, essa população aqui de humanos habita esse planeta aqui, ó. Que nós vamos achurar para vocês poderem ver daí de longe, que a câmera possa filmar. A Terra astral, ou a dimensão astral da Terra, ou a dimensão elaiana da Terra, é maior do que a dimensão física. Exatamente como os nossos corpos astrais são maiores que os nossos corpos físicos. O mesmo motivo. Muito bem. Essa população de seres aqui que não são invisíveis no plano físico, são perfeitamente seres visíveis uns aos outros nesse planeta paralelo. Ou que os ETs chamam de Amala. Amala. Esse nome é o nome que os ETs dão à dimensão elaiana da Terra, que tem subdivisões vibratórias também, de tal maneira que fica às vezes até complicado um desencarnado se encontrar com um extraterrestre, porque um ser que tem corpo físico, ao sair de seu corpo físico, ele sai numa faixa vibratória distinta de um ser que perdeu o seu corpo físico. Ok? Compreenderam isso? Se você sai do seu corpo físico à noite, você vai conhecer dimensões astrais da Terra, onde às vezes você não encontra nenhum desencarnado, apenas seres que habitam aquela dimensão e que nunca descem no plano material da Terra. São chamados elaianos, ou como a tradição chama de Elohims também. Né? São seres humanos, têm a mesma centelha, mas nunca tomam um corpo físico. Em outras vibrações, você encontra com extraterrestres na dimensão astral da Terra. Sai do seu corpo físico, encontra um ET com nave e tudo. Você pode entrar nessa nave, viajar em dimensões elaianas do sistema solar ou até ir para fora, voltar e depois voltar para o corpo seu que está na cama dormindo. Você pode, portanto, nessa viagem, conectar-se ou conhecer outros seres e depois essas informações você pode trazer para você, ainda num nível muito inconsciente, e depois essas coisas vão se tornando conscientes. Aqui nós vamos começar a fazer distinção entre as diversas categorias de canalizações. Olha só essa primeira aqui. Esse indivíduo está conectado através desse sistema com um desencarnado. Isso aqui é o clássico mediunismo de incorporação consciente ou inconsciente. Inconsciente quando o indivíduo que cede o sistema não participa diretamente da comunicação. Consciente quando ele interpreta os impulsos vibratórios da comunicação e traduz segundo o seu entendimento e sua percepção. Ok? Este
indivíduo pode estar intermediando uma relação com um ser elaiano, isto é, que nunca tem corpo físico, desse nosso sistema Terra, Amala, ou de outros sistemas. Em outras palavras, gente, é completamente idiota essa diferenciação entre extraterrestre, não terrestre, ultraterrestre, paraterrestre. Todo mundo é gente que estão em níveis vibratórios distintos, mas que podem perfeitamente se comunicar se existir um equipamento, ou um sistema, ou uma equipe de auxiliar para fazer a adequação vibratória para permitir a comunicação. Pois não? Zaga, queria saber por que a necessidade de extraterrestres trazerem seu corpo físico para a Terra para se comunicar conosco? Veja. Bom, primeiro, realmente tem um monte deles aqui cuidando de uma série de coisas, né? Eles não vêm aqui apenas com essa finalidade, né? Existem outros motivos. Mas veja bem, muitas das equipes que estão hoje auxiliando o processo da Terra vieram para cá com os corpos físicos. Né? Até mesmo porque, veja bem, se você não vem com o corpo físico, ou viaja em naves hiperfísicas deixando o corpo físico aqui, a sua relação com seres físicos aqui se torna um pouco mais complicada por causa de faixa vibratória. Depende desse equipamento. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Você tem uma noitada italiana com bastante macarrão e vira um ovinho. Chega à noite, você sai do seu corpo. Você dá uma olhada no geral assim, encontra com alguns seres, tudo bem. Volta para o seu corpo, dorme de novo. No dia seguinte, você resolveu fazer um jejum só com líquido e frutas. Você sai de novo, você vai ver outra faixa vibratória totalmente distinta.